Shalom, irmãos. Tá alto aqui para mim, bastante. Pode baixar. Senão eu me assusto aqui com a minha voz aqui. Uma honra, uma alegria nós estarmos juntos de novo, compartilhando. A gente tem a oportunidade de estar mês a mês com as crianças, com seus filhos, seus netos. E tem sido uma experiência muito boa, porque a gente tem visto essa geração crescendo e o fato de estarmos ainda que uma vez por mês só com esses pequeninos, a gente já pega uma afinidade, já encontra às vezes pela rua, já encontra que eles já sabem o nosso nome e a gente tem uma alegria de poder compartilhar hoje com as crianças, mas tá cheio de adultos aqui, né? Tem papai, tem mamãe, tem vovó, tem jovens. Aqui só jovens hoje nessa plateia, nesse culto. Que bênção, né? Ó, é fácil ganhar um amém, é só chamar todo mundo de jovem. E eu tenho uma proposta para você. Como a gente trabalha com criança, a gente sabe que criança tem algumas exigências. Eu não sei se você é pai, mãe e lida com essas exigências. Eles precisam de comer, eles precisam de dormir, senão também se irritam. Eles precisam de movimentos. Às vezes a gente fica aqui no culto, talvez uma hora paradinho, parece que tudo é maravilha, né? A gente levanta a mão, às vezes até a gente se movimenta, mas a gente consegue ficar bem, quietinho, sentado na cadeira. Criança, se ficar 20, 30 minutos sentado na cadeira, você que é pai e mãe, sabe que não tem nada que faça eles ficarem, talvez mais do que isso. Por melhor que você seja, por mais recursos que se tenha, eles precisam de movimento. E a minha proposta para você hoje, adulto, que é jovem, lembra que eu falei? Tá tudo assim na jovialidade? Você vai participar do nosso culto. Então eu vou precisar do seu empenho, da sua atenção. Todas as vezes que nós falarmos ou usarmos a palavra firme, cadê o pé direito de todo mundo aí? Isso. Só quem é canhoto que aí pode usar o esquerdo, tá bom? Mas todas as vezes que eu falar a palavra firme, você tem que bater o pé no chão. Vamos fazer um teste aqui. Firme. Se eu usar algumas palavras que lembram firmeza ou ser firme, você também vai? Você que está com o papai e mamãe aí, se ele não bater o pé, você cutuca e fala, vai pai, presta atenção, porque assim você não vai dormir, vai prestar atenção na história, e com certeza Deus vai falar com você, igual Ele tem falado todos os cultos, toda oportunidade. Então se eu falar a palavra firme, firmeza, firmemente, isso, gostei, vocês são bons mesmo, não é só criança não, que gostoso. Então você vai participar comigo. Porque eu quero começar te fazendo uma pergunta. Presta atenção, hein? Você é um cristão firme? Pensa aí. Quando você está aqui na igreja, talvez é muito fácil ser firme. Mas quando você sai lá fora, no meio das situações, no meio das provações, no meio das dificuldades, aonde você precisa ser testado, você muitas vezes dá uma balançada. Pensa aí como está a sua vida. Pensa aí como está a sua casa no ensino da palavra de Deus. Como está a sua vida na vida de oração, junto com seus filhos, com seus netos. Porque nós precisamos verdadeiramente, não só aqui, mas principalmente lá fora, sermos cristãos firmes. Cristãos firmes na palavra de Deus, no desejo de servi-lo. E quando vier as dificuldades, nós venhamos nos manter firmes. Eu vou falar isso várias vezes. Hoje, talvez, na hora que você for dormir, até com um pouquinho de dor no pé, talvez. Mas eu tenho certeza que você vai acordar segunda-feira e vai falar, eu preciso fazer diferença na minha vida, eu preciso fazer diferença na minha casa. E quando a gente pensa em sermos firmes, a palavra de Deus conta uma história linda, que está registrado lá em Daniel, no capítulo 1. Mas essa história linda, ela fala de uma situação que poderia ser triste, trágica, poderia trazer vários problemas, poderia trazer várias dificuldades, mas conta a história de alguns jovens especiais, alguns jovens, faz assim comigo, ó, se você é, você faz comigo, vai, forte, ó,
Quanta gente, olha que legal ver. Forte, bonito, inteligente. Tem gente que não fez. Será que tem espelho lá na sua casa? Você olha e fala, sou criado por Deus. Que menino, que menina bonita. A gente precisa trabalhar a nossa autoestima, né? A gente precisa confiar nisso, entendeu? Então, esses jovens fortes, bonitos e inteligentes, gostei, viu? Olha só que lindo, é isso aí mesmo, tem que participar. Eram jovens especiais que foram levados cativos. Eu estou falando, sabe de quem? De Daniel, Azarias, Misael, Ananias. Eles foram levados cativos lá da terra de Jerusalém para a Babilônia. O rei Nabucodonosor deu uma ordem, mandou que os oficiais, que os soldados pegassem aquele povo, aqueles habitantes de Jerusalém, jovens, bonitos, fortes, inteligentes, e levassem para que conhecessem a cultura lá da Babilônia, para que fossem preparados para servirem o rei Nabucodonosor. E olha só, eu fico pensando naqueles jovens, olhando no meio daquela caminhada, ali eles sendo levados para um lugar estranho, e olhando, vendo aquelas estátuas tão aparentemente bonitas, mas que eram estátuas que eram usadas para adoração aos deuses pagãos. Eu fico imaginando eles olhando aquele lugar e pensando o que aconteceria com aqueles jovens. E quando aqueles jovens chegaram ali na Babilônia, sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu com eles? Eles foram recebidos por um dos servos do rei, chamado Aspenaz. E ele, a primeira coisa que ele fez foi mudar o nome daqueles jovens. Ele, logo, eu vou lendo aqui para mim não me confundir, não trocar os nomes, mas ele foi logo chamando. Olha, o Daniel, que remetia ao nome que lembrava o Deus Todo-Poderoso, passou a se chamar Beltesazar. Ananias, de Sadraque. Misael, de Mesaque. E Azarias, de Abdinego. Então a gente conhece essa história de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abdinego. Mas para ficar fácil aqui, eu vou sempre falar do Daniel. Homens fortes, bonitos, inteligentes, que quando chegaram lá, o primeiro teste que eles já tiveram foi de ter os seus nomes trocados. A ideia do rei, a ideia daqueles líderes, era fazer com que aqueles homens se esquecessem do Deus Todo-Poderoso, do Deus que você serve, do Deus que eu sirvo. Quando nós saímos lá fora, a ideia do mundo, a ideia dos inimigos de Deus, é fazer com que você se esqueça que você é um cristão, que você tem uma identidade, sabia? Além do seu RG, além do seu nome, você tem uma identidade de ser um cristão. Pensa aí, se você é um cristão, firme. Ah, lembraram, achei que tanto tempo que eu não usei a palavra, falei, já esqueceram. Pensa aí como você tem sido lá fora. Mas, quando aqueles 4 jovens chegaram ali, tiveram seus nomes trocados, eles se depararam com uma coisa também diferente. Eles ficaram sabendo que eles ficariam 3 anos comendo a comida do rei, sim, do rei Nabucodonosor. Eles pensavam, como nós podemos comer essa comida, talvez com fome, talvez aquele cheiro gostoso, talvez longe das suas casas. Eles podiam pensar, ninguém está vendo, afinal de contas a gente está aqui quase que como escravos. Eu acho que não faz mal nenhum a gente comer essa comida não. Mas eles sabiam que aquelas comidas eram sacrificadas aos ídolos ali da Babilônia. E sabe, Daniel, como alguém que era firme, que temia o Senhor, junto com seus 4 amigos, ele decidiu não se contaminar com aquela comida, mesmo diante de todos os riscos que talvez ele poderia correr. Deus, ele conhecia Daniel, ele conhecia os amigos de Daniel. Deus sabia que eles eram jovens firmes, e mais do que isso, Deus amava aqueles 4 jovens. Da mesma forma que Deus ama, faz assim, ó, a mim e a você.
E quando você falar você, você vai apontar aí para um amigo do lado, aí para um irmão da sua casa, da sua família ou da sua família da fé. Deus ama você e Deus tem um lugar especial para que você possa estar com Ele eternamente. Sabe que lugar é esse? É o céu. O céu é a casa de Deus, um lugar lindo, santo, porque Deus é santo. Mas tem uma coisa que não pode entrar no céu. Quer ver, o papai e mamãe? Agora eu vou fazer um teste, hein? E as crianças vão responder bem alto. Cadê as crianças? Estou vendo aqui. Isso. Só as crianças, hein? O que não entra no céu? É essas crianças. Está vendo por que a gente trabalha com as crianças? Porque eles sabem tudo. O pecado não entra no céu. Mas o que é pecado? Pecado é tudo. Está vendo? Já está vendo? Só os adultos precisavam aprender com as crianças. Então vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Pecado. Faz cara feia, gente. Agora é hora de fazer cara feia. Eu sei que é difícil, mas faz cara feia. Isso. Se esforça bastante. Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. Pensa aí, ó. Brigar, falar palavrão, desobedecer o papai e a mamãe, falar mal um dos outros, isso tudo é pecado. E a Bíblia, a palavra de Deus fala quem pecou. Lá em Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram. E sabe qual é o castigo do pecado? Ficarmos separados de Deus para sempre. Você quer ficar separado de Deus para sempre? Deus também não quer que você fique separado dele, não. Foi por isso que ele enviou quem? Jesus. Jesus, o Filho perfeito de Deus. Jesus veio nesse mundo, mas ele nunca pensou, ele nunca falou e ele nunca fez nada de errado. E mesmo assim, um dia, ao contrário do que a gente pensa, que aqueles homens fortes pegaram Jesus e colocaram ele numa cruz. Não, não foi isso não. Jesus permitiu, Jesus se entregou voluntariamente. Jesus sabia que ele, o justo, precisaria morrer pelo injusto. Jesus morreu por mim e por você. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas a melhor notícia, ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, a palavra de Deus. E Jesus está vivo, e ele quer viver também no seu coração. Porque Deus, ele ama você, e quer que você ande pertinho dele, que você seja um cristão firme. Que você seja um cristão firme, realmente, na palavra de Deus, no conhecimento e numa vida de serviço e de adoração. E para você se manter firme, você vai precisar rejeitar muitas coisas que são oferecidas lá fora. Sabe? Talvez quem estuda aqui, ou quem vai na faculdade, quem está ali no ensino fundamental, talvez tenha amigos que vai querer te oferecer coisas que você sabe que você não deve aceitar. Talvez lá no seu trabalho, vão ter amigos que vão querer te mostrar alguma coisa, hoje que está na moda, no celular. Talvez vai querer te contar uma piada que você não deve ouvir, e você precisa dizer não. Você precisa ser um cristão firme, ser um cristão realmente verdadeiro, que dá testemunho, mesmo quando está longe da igreja. Que tem muita gente que quando está longe da igreja, quando está longe do papai e da mamãe, esquece de ser firme. E qualquer tipo de situação dá uma balançada. O Daniel e os seus amigos, eles estavam lá. Talvez podiam ter ficado bravos, poderiam ter ficado com raiva, porque foram levados cativos, porque talvez Deus ali poderia ter livrado eles de ir com aquele rei. Mas não, eles sabiam que eles precisariam se manter firmes em toda e qualquer situação. E a Bíblia diz um texto lindo, maravilhoso, lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, diz assim: decidiu Daniel firmemente não se contaminar. Abre aí na sua Bíblia e pode ler, Daniel 1:8. Decidiu Daniel firmemente não se contaminar. Daniel, ele procurou ali o chefe, o Aspenaz, e falou: olha, a gente não pode comer essa comida não. A gente quer comer a nossa própria comida, uma comida diferente, que não seria oferecido àqueles deuses pagãos.
Mas o Aspenaz sabia que ele poderia até morrer se ele não cumprisse a ordem do rei. Mas o Daniel falou: me dá apenas 10 dias. Faz um teste, 10 dias. E depois de 10 dias, a gente volta a conversar. Passou um dia, passou 2, passou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. E o Aspenaz veio ali, vê aqueles 4 jovens. E sabe qual foi a expressão dele? Assim, ó. Faz uma cara de susto assim, ó. Quem está em casa não está vendo a cara de vocês, artistas, participando aqui do culto. Uau! Aqueles jovens que eram como? Bonito, forte. Estavam mais fortes ainda. Talvez com o rosto mais bonito. E possivelmente também mais inteligente. Eu não sei se a conta lá era assim, ó, se eles tiveram que fazer prova de matemática. Eu não sei se eles tiveram que fazer prova de português. Porque lá na escola, né, a gente tem que fazer as provas e a gente sabe que tem que tirar nota boa, né? Eu não sei. Mas o Aspenaz percebeu que aqueles 4 jovens estavam bem diferentes. Porque eles resolveram firmemente, e isso não se contaminar. Mas, passado o prazo ali que eles tinham, eles seriam de novo apresentados ali agora ao rei Nabucodonosor. E quando chegou o dia daqueles jovens estarem diante do rei, o rei, quando olhou aqueles 4 homens, o Daniel, o Sadraque, o Mesaque, o Abidnego, lembra o nome deles? Isso. Quando aqueles 4 jovens se apresentaram ali diante do rei, o rei ficou tão encantado em perceber que aqueles homens estavam diferentes, aqueles jovens estavam fortes, bonitos, e eram diferentes de todos os outros, que o rei ainda colocou aqueles 4 jovens, dentre eles Daniel, para governar mais ou menos 120 homens. Ali, que eram sátrapas, um nome difícil de falar, depois você vai ler na Bíblia aí, e fica aí, que eram uma espécie de governadores, que estavam ali, ao comando de quem? De Daniel, de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, todos eles ali, homens que eram temente ao Senhor e que decidiram não se contaminar. Mas pensa aí, você que já tem Jesus vivendo no seu coração, como está a sua vida? Como está a sua vida lá fora? Como está o seu testemunho de cristão? Você é uma pessoa firme, que as pessoas olham e sabem que no meio de qualquer probleminha, você é aquele que não desanima, você é aquele que encoraja, você é aquele que incentiva. Quando um amigo tem problema lá na escola, quando alguém tem problema no trabalho, ou você é daquele tipo que alguém vem te dar uma má notícia, você fala mais um monte de má notícia. O Senhor, Ele está com você e quer que você se mantenha firme. E a palavra do Senhor tem uma promessa lá em Mateus 28, 20, lá na parte B, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus 28, 20, a parte B. Diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está com você e Ele quer que você se mantenha firme no caminho dEle, na presença dEle. Mas talvez, tem gente aqui, ou tem gente que está assistindo, que ainda não reconheceu que é um pecador. Talvez tem gente ainda que está com o coração sujo, vivendo longe de Deus, vivendo no pecado, fazendo as suas próprias vontades. Talvez ainda não creu em Jesus, não sabe que Ele morreu por você e que Ele está vivo e que Ele quer viver agora no seu coração. Lá em João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creram no seu nome. Talvez tenha amigos, talvez tenha alguém da sua família que ainda não é um filho de Deus, que ainda não recebeu o presente da salvação e precisa o quanto antes falar com Jesus, convidar Jesus para vir morar no seu coração, reconhecer que você é um pecador e assim também ter uma vida firme na presença do Senhor, vencendo todos os obstáculos. Como é bom a gente
sabe, na nossa caminhada, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, ainda fazer da nossa fé, venha fazer com que eu e você nos mantenhamos firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, no trabalho, servindo a Ele, fazendo a vontade do Senhor. Eu queria convidar você que está aqui hoje, você que já tem Jesus vivendo no seu coração, sabe, deve conhecer pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador. Eu queria convidar talvez você que está aqui, ou você que está assistindo, que ainda não tem essa vida de firmeza, que ainda não creu em Jesus para ser um salvo, quem ainda não faz parte dessa família de Deus, você possa orar aí talvez na sua casa, ou aqui na igreja. Quem sabe procurar o pastor, procurar um líder, se você é criança, procurar um dos líderes e falar, eu quero ter essa vida também, eu quero ser firme, eu quero ter a salvação, e eu quero um dia poder morar no céu. Você pode fazer isso do seu jeitinho. E você que está aqui, que já tem essa vida firme na presença do Senhor, você precisa realmente a cada dia buscar mais e mais manter-se na presença do Senhor, para que Ele ajude você em todas as situações. E lembre-se de Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias. E não é até amanhã não é até o mês que vem, mas até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que você tem. Por isso eu quero convidar você aqui, igreja, a baixar sua cabeça. E eu quero orar para que nós venhamos nos manter firmes realmente no caminho e na presença do Senhor. Que Deus nos ajude nessa nossa tarefa de vivermos para Ele, servirmos a Ele, independente se lá fora os obstáculos, as dificuldades. Pai querido, no Teu nome nós oramos como Tua igreja viva, como Tua igreja, ó Deus, verdadeira, a igreja que um dia vai morar com Cristo eternamente, na casa do Senhor. Pai, ajude-nos, ó Pai, a sermos realmente crentes, cristãos, fiéis à Tua palavra, ó Deus. E em meio às dificuldades, em meio aos problemas, possamos realmente, ó Deus, dar o nosso testemunho. E venhamos, ó Deus, ser firmes, inabaláveis, ó Pai, confiando que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai. Fala no nosso coraçãozinho, continua nos ensinando. E obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém.